Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como dominar a ansiedade. Eu já escrevo aí o conteúdo. Deixa eu só avisar aqui o pessoal que eu tô online. Pera aí. Tô aqui no computador para avisar, tá bom? Enquanto o Instagram vai aí avisando. Cadê? Bem-vindos. Só um minutinho. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade e como dominá-la. Deixa eu mandar essa live aqui para as pessoas, para que as pessoas apareçam, estejam com a gente. Pessoal que depois reclama aí, Larissa, eu perdi aquela live tão importante sobre ansiedade, é sobre ela que nós vamos falar hoje. É interessante que vocês acompanhem, porque o próprio tema domínio da ansiedade é algo, né, que é bem fluido, na verdade, mas também é um assunto que leva muitas pessoas a desenvolverem transtornos de ansiedade, diagnosticado aqui, ó, por esse livro, por essa Bíblia aqui, que é o nosso livro de diagnósticos e perturbações dos estados mentais, das perturbações mentais, né? É bem grande, ó, é uma Bíblia. Deixa eu tirar aqui a capa para vocês verem. A gente chama da Bíblia da psiquiatria, né? Da psicologia. Na verdade, é psiquiatria que a psicologia faz uso. E é um livro aí, ó, bem grande. Ó, aqui, ó, lateralizar aqui para vocês verem. Tem mais ou menos, sei lá, 500 e poucas páginas ou mais. 1000 e poucas páginas, na verdade, né? Se a gente contar com o contexto todo, né? Mas esse é o livro onde tem todos os tipos de transtornos, todos os tipos de transtornos psiquiátricos. Hoje nós vamos focar em transtorno de ansiedade, que são o quê? Né? O transtorno do pânico, a agorafobia, as fobias específicas, né? Medo de cobra, medo de, sei lá, de entrar no avião, transtorno de ansiedade social. Vou tirar, viu, gente? Senão eu vou ficar lá fazendo a live malhando com vocês. Transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação, e vários outros tipos de transtornos. Neste caso, eu tô falando dos transtornos de saúde mental. Ansiedade de separação, ataque de pânico, agorafobia, social, fobias específicas, deixa eu ver o que mais, e transtornos ligados ao e o ataque de pânico em si, não sei se eu já falei, mas são todos esses transtornos no que você encontra no manual de diagnóstico específico de transtornos mentais. Essa é a 5ª edição, dizem que tem uma 6ª edição para sair, então muito em breve nós vamos ver esse um pouco mais atualizado, e normalmente quando atualizam incluem alguns transtornos ou separam, né? Uma coisa que às vezes aparece dentro, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, pode não estar, pode receber um outro nome. Por exemplo, o transtorno de pânico já foi separado e agora está dentro do transtorno de ansiedade. Vamos escrever aqui: domine sua ansiedade. Este é o tema da live de hoje. Eu vou fixar aqui e vou botar aqui também o link para vocês colocarem para encaminhar essa live para as pessoas, para convidar as pessoas para participarem dessa live. Esse link você pode gerar, mandar aí pro WhatsApp, convidar toda a gente que quer que eu fale sobre ansiedade. Lembrando que eu tô falando desse tema novamente, porque houve uma votação e foi pedido para que eu voltasse a falar sobre a ansiedade. Então, eu estou voltando a tocar nesse tema de uma forma para trazer estratégias para vocês lidarem com a ansiedade. Eu separei aqui basicamente 5 estratégias, sendo a 6ª estratégia a mais
vamos dizer assim, 5 estratégias e uma outra que não é diretamente uma estratégia, mas é um cuidado e uma forma de se ter que é importante em relação ao domínio da ansiedade. Primeiro, sejam bem-vindas, Carolzinha, que bom que você está aqui, Anabela, que bom que você está aqui também, Lúcia, Clara. Oi, Carol, vamos falar hoje sobre dominar a ansiedade. Eu queria fazer uma proposta, não sei se vocês vão topar, mas a proposta seria trazer algumas pessoas aqui ao vivo para aparecer comigo. E esta pessoa, eu vou ensinar esta pessoa as técnicas. Então você vai ver, quem estiver assistindo a live, vai ver como é aprender, por exemplo, a respirar. Vou trazer uma técnica de meditação, então vou explicar bem rapidinho, tá, gente? Não como tem que ser, mas de forma bem rápida, como é essa técnica de meditação, da exposição gradativa. Então a gente vai simular que essa pessoa tem uma ansiedade, eu vou dizer pra ela, vamos simular que você tem uma ansiedade de lugares fechados, tá? Eu não vou expor ninguém, é só uma simulação. E a partir dessa simulação, eu vou ensinando como resolver e como lidar com essa ansiedade, tá? Eu uso sempre a palavra domínio e não controle. Por quê? Todas as vezes que nós controlamos alguma coisa, nós precisamos pegar e guiar isto. E a ansiedade, ela não é palpável, nem você consegue guiar a ansiedade. Porque ela é algo que chega e te toma. Então, independente se você é uma pessoa que faz processo terapêutico, independente se você é psicóloga, você vai sentir a ansiedade. É uma emoção humana, faz parte do ser humano ter ansiedade dentro de si. Então, nós todos vamos sentir. Qual é a diferença? Que a galera que tá aí tentando controlar a ansiedade, elas ficam nesta tentativa e aí ficam escondendo outras emoções que estão por trás, cavando sombras que estão por trás, com maior dificuldade de lidar com aquilo que é aparente. Uma outra situação que você pode, e o pessoal aí, né, psicólogos que se trabalham, que olham para dentro de si também, que fazem ou fizeram psicoterapia, né, do lugar de paciente, não só do lugar do profissional. Nós, que já estamos nesse processo, a gente entende quando a ansiedade chega, analisa o contexto, o que está por trás, acessa as sombras, e aí consegue lidar, dominar essa ansiedade, e não ser dominada por ela. Boa noite, Anabela, boa noite. Então, prestem atenção que ansiedade não se controla, se domina. O domínio é algo que você exerce sobre algo que vai aparecer na sua vida, tá? Então, quando você diz, eu tô dominando a ansiedade, eu tô controlando a ansiedade, você tá criando uma barreira e reprimindo algo dentro de ti. E com o tempo, esse controle vai piorar. Pessoas controladoras, por exemplo, são normalmente muito ansiosas. Prestem atenção que isso é uma chavinha aqui importante. Então, se você é muito controladora, você gosta de controlar as coisas, você provavelmente ou já desenvolveu ou vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, soltar o controle das coisas é uma parte importantíssima para o domínio da ansiedade. Outro código da Psi, que eu toda quarta-feira lanço um código da Psi. Um código da Psi são frases para vocês prestarem atenção, terem na sua vida, estarem no momento atentas a ela, porque é uma frase que é um código. Pegue rápido, use esse código na sua vida. Então, um código da Psi aqui, muito importante, porque eu já ouvi muito isso, não fui eu que criei, mas eu trago hoje como experiência, como trabalho, como uma frase para vocês, trago para minha vida código da Psi: a vida não está nem aí para os seus planos. Vou repetir. A vida não está nem aí para os seus planos. Tanto faz se é início do ano e você está planejando ter um aniversário diferente, ter um momento diferente. Tanto faz. Tanto faz, eu vou te dizer um plano meu. Quero ir para o Brasil em julho.
E nesta aí de ir para o Brasil em julho, pensei em fazer uma coisa com minha avó. E minha avó agora está no hospital, internada, né? Teve uma complicação, né? Mas se Deus quiser, tá tudo bem, tá, gente? Se Deus quiser, breve ela sai desse lugar, tá em observação, tá sendo cuidada. Mas a vida não tá nem aí para os meus planos. Não tá nem aí para os nossos planos. E se a gente não sabe ressignificar isso em momentos de onde a gente tá ali mais preocupada, né? Mais tensa, eu tô numa fase que eu tô preocupada com minha avó, tô atenta, né? Tô preocupada com minha mãe, pô, foi no dia do aniversário de minha mãe que tudo aconteceu. Sei que mexe com todo mundo, né? Minha avó é a matriarca da nossa família, né? Então, quando vem deste lugar, aconteceu algo. E algo sério, que nos comove, nos gera em todos nós emoção, né? E a partir desse lugar eu ressignifico isso, não de dizer eu não quero sentir isto, eu não quero sentir preocupação, eu não quero sentir tristeza, mas soltar o controle e confiar na vida. Orar, porque eu acredito na oração, claro, mas soltar o controle e acreditar na vida. Então prestem atenção que quanto mais você controla e tenta dominar as coisas que acontecem ao seu lado, mais você vai ter tendência a ter ansiedade e transtorno de ansiedade. Por isso que eu digo, e eu aprendi isto, né, com alguns mentores, solta o controle, porque a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Larissa, então você tá me dizendo que eu não devo planejar no início do ano? Não. Você deve planejar e se organizar, mas jamais ter isso de forma tão fixa que nada, que você não entenda que podem haver situações da vida que não te cabem, que você não controla, que pode te tirar desse lugar. Então, as armadilhas que a gente precisa ficar atentos, eu já vou falar delas, as situações onde você... Deixa eu ver se eu... Não, voltar para minha luz de novo, que tá incomodando meu olho. Então, as armadilhas da vida, as situações que não dependem de você, você não pode controlar. E se você não pode controlar, você tem que ter isto na cabeça e na mente para flexibilizar, inclusive, os seus planos. E aí, Jota diz assim, não existe plano B. Quem tem plano B faz o A não dar certo. E depois o B não dá certo e fica atrás do C. Eu concordo com o Joel. Não tem que ficar pensando em plano B, porque isso é controle. É querer controlar aquilo que você não dá conta. Solta o controle, foca no que você quer fazer e o que depender de você, faça. O que não depender, flexibilize. E aí sim crie novas estratégias. Bom, a pergunta deixa eu ler aqui o comentário de Carol. Ontem tive um início de crise de ansiedade, comecei a respirar fundo e fiz algo que me deixa alegre. Uma coisa que gosto muito de fazer, kkk, assistir filme de comédia. Isso, Carol, excelente. Eu passei em 2014. Eu tava me mudando de vez para Portugal para fazer um mestrado. E aí tinha que pedir demissão do meu emprego, aquilo. Aí tava num ambiente do emprego bem tóxico, né? E eu trabalhava na RH na época, um ambiente tóxico. Tava num momento de tomada de decisão, de largar o emprego para fazer o mestrado, de mudar para Portugal, de assumir um compromisso mais sério com quem hoje é meu atual marido. Então eram muitas mudanças. O que é que eu fiz? Eu tensionei os músculos, gente, de tal forma que eu não conseguia nem abrir a boca. A tensão era tão grande, eu mordia tanto que eu não conseguia nem abrir a boca. E o que é que isso gerava? O que é que isso gerou, né? Disfunção temporomandibular, que é essa disfunção aqui, ó. A gente pode sentir aqui, que lembra aquele buraquinho perto da orelha? De um lado e do outro, ó. E aí, todas as vezes que a gente abre a boca, estala, né? Às vezes, se você tiver mais tensão, se você é uma pessoa que tem mais tensão, né? E aí eu fiquei naquela fase angustiada aí, Carol. Tensionei tudo. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça toda, que eu nem sabia explicar. Fui pra emergência não sei quantas vezes, com aquela dor de cabeça que eu não sabia de onde vinha. E eu não entendia, já tinha tomado medicação, ressonância, ataque,
tudo e não via nada, ninguém via nada, não tinha nada no meu cérebro. Quando foi, aí alguém me disse, olha, pode ser coluna. Eu falei, pô, coluna, vou pra uma ortopedista. Fui no ortopedista, a ortopedista virou e falou, nem sente, a mulher não me deixou, eu não lembro o nome dela, porque eu queria agradecer ela e pedir desculpa, porque eu fiquei com raiva, porque ela nem me deixou sentar. Ela falou, levante. Eu ia sentar lá, não sente não. Onde é a dor? Aí eu falei, aqui. Aí foi aí, depois de 5 dias, me passaram o Rivotril, medicamento para controle de ansiedade. Né? Me passaram o Rivotril para aguentar a dor. Não, desculpe. Não tinha tomado o Rivotril ainda não. Aí eu fui nela tomando remédios super fortes para dor, né? Tilex, né? Não sei se é assim que chama, um remédio bem forte para dor, tarja preta. E nada resolvia. E a mulher, onde é a dor? Antes de eu sentar, eu falei, eu acho, aí foi aí que eu tava sentindo aqui. Aí eu falei, eu acho que é aqui nessa região, mas eu não sei, eu não consigo nem abrir a boca direito para escovar os dentes. Aí ela fez, pode ir procurar um bucomaxilar, você tá com disfunção temporomandibular. Eu, o quê? Nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu bucomaxilar, nunca tinha ouvido falar naquela especialidade. E aí ela pegou e disse, procure. E aí procurei um bucomaxilar em Salvador, só tinha 2 na época, lá em 2014, hoje sei que tem vários. E aí ele disse, eu sentei na cadeira dele e ele me disse assim, seu dedo formiga, eu formiga. Seu dedo midinho, formiga, eu caramba, formiga. Ele, por que você tá com essa perna cruzada? Eu na cadeira do dentista assim, ó, porque é um dentista. Eu assim, ó, espremendo a perna uma na outra. Ele, ok, preste atenção, aqui, eu, meu Deus, eu tô tensa. Aí que eu vim perceber que eu estava tensa. Ele pegou aqui nesse ponto da minha cabeça, era tão duro, doía tanto. Falei, não, tem algo errado. Tem algo muito errado. E aí ele me disse, você tá com disfunção, porque você aperta muito a boca. Aí eu falei, é o bruxismo. Ele falou, o bruxismo você range, né? Você tava rangendo os dentes. A disfunção temporomandibular é uma coisa de apertar a boca. Você tá numa fase crítica. Essa fase crítica tá dando dor pela região da cabeça, porque tá tudo tensionado. Eu vou te dar um relaxante muscular e vou te dar Rivotril. Eu falei, puta, Rivotril? E aí eu fui fazer uma análise e disse, peraí, eu já era psicóloga, não era psicóloga clínica, era psicóloga organizacional, trabalhava em empresa com recursos humanos. Final de ano, alta pressão de produtividade, porque na verdade a gente começa ali em setembro, e foi mais ou menos essa época que a gente começa a contratar para o projeto verão. Então, setembro não, julho e agosto, a gente começa a olhar para o projeto verão, que é o projeto de você contratar muita gente para o verão, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso desacelerar. Foi aí que eu fui pedir demissão. Eu já estava planejada, mas o medo, a insegurança. E aí eu percebi que, ok, tem uma emoção aqui que é ansiedade. Eu tô ansiosa por tudo que eu vou passar. Por trás dessa ansiedade, o que é que tinha? Medo, insegurança. O medo, o que é que eu tava me sentindo? Eu tava me sentindo insegura. Porque eu ia por um lugar novo, um país novo, que eu só tinha ido de férias 10 dias. Para fazer uma coisa que eu queria, mas que eu tinha muito medo de não conseguir, porque meu TCC na faculdade não foi bom. Que era a tese do mestrado. Ansiedade, eu já estava sofrendo com a tese de mestrado sem entrar no mestrado. E aí eu tava insegura com isto. Será que eu vou dar conta? Escrever em português de Portugal, que não é a mesma escrita do português do Brasil, sem saber se estava aceita ainda nessa fase. Eu não sabia se eu estava aceita no mestrado. Eu sabia que eu ia, né? Mas que eu ainda não tinha uma resposta definitiva da universidade. Tinha uma resposta assim, você foi aprovada na primeira fase, aguarde as próximas fases. Estava nessa época que eu achei que eu não estava aprovada. Depois descobri que eu já estava aprovada, que as outras fases era para quem quisesse se inscrever. Cal, seja bem-vinda, um beijinho para sua princesa. Oh, que bom que você gosta das minhas lives. Então, eu estava naquela fase de muita ansiedade mesmo. E aí, insegura com esses medos todos. E aí eu falei, ok, que lugar é que eu tenho que ir para diminuir essa ansiedade, esse medo, né? Porque eu identifiquei a ansiedade e identifiquei o contexto.
De onde vem isso? Qual é o contexto que me traz isso? E aí eu percebi o padrão. Ah, quando eu tenho medo do novo, isso me gera insegurança. Ok, identifiquei, tiquei lá. Depois eu fui identificar o outro medo, o medo que é o medo de ficar sem dinheiro, porque eu estava pedindo demissão do meu trabalho. Então, ok, eu vou ficar sem dinheiro, eu não tenho bolsa em Portugal, eu não vou ter salário, eu tenho uma economia suficiente para 2 anos, e se eu não tiver? E aí eu estava casada, né, morando junto com meu na época, namorado, e aí que é hoje o meu marido, e aí a gente conversou sobre isso, eu identifiquei, ó, tenho um medo aqui, e ele, calma, a gente tá indo, eu tô indo com a bolsa dá pra gente, vamos ter dinheiro suficiente. E aí eu comecei, ok, então tenho medo de não ter dinheiro, tiquei também, ok. Insegurança financeira, tá? Tinha uma raiva do que eu estava vivendo dentro daquela empresa que eu estava, então eu identifiquei a raiva, tinha raiva de pessoas, inclusive, identifiquei essa raiva, tiquei. E aí tinha uma alegria de ter passado no mestrado, de estar indo para um novo processo, de um país novo, de morar fora, uma vontade, um desejo, então tinha alegria, tiquei também. Eu estou explicando o meu processo lentamente para que vocês façam isso de vocês. Então, ansiedade, identifica as emoções que estão por trás. Medo. Medo de quê? O meu foi, eu disse para vocês, né? Raiva. Raiva de quê e de quem? Identifiquei. Tem alegria também. Outra emoção. Então, identifica as emoções que estão por trás daquilo que te traz ansiedade. Identifiquei tudo. Agora que você identificou, vai liberar tudo isso. Então, o que foi que eu fiz? Proteção. Preciso me sentir protegida. Mesmo indo para um lugar assim. Conversei com minha mãe, conversei com minhas amigas, me deram muito suporte. Gente, estou indo, tenho medo, estou insegura. Rafaela Ramos, pena que ela não está aqui, mas foi uma pessoa que me trouxe muita segurança nesse processo. Ter uma amiga que estava fazendo esse mesmo movimento, mesmo para como é o nome? Um lugar diferente em Portugal, também me trouxe segurança. Niandra, conversei com Ni, ó, tô indo, você também tá indo. Então ela mais ou menos já tinha vindo antes, então conversei com algumas pessoas que estavam fazendo esse movimento ou que já tinham feito. Estudei sobre Portugal, olhei muito sobre Portugal. Então fiz esse mergulho, fui buscando coisas que me davam segurança e sentimento de proteção. Criei comigo mesmo um sentimento de proteção interna. Larissa, o que é que você pode fazer? O que é que te deixa segura? Quais são as sensações? Aí comecei mentalmente a lembrar das situações que me traziam segurança. E aí fiz várias imagens mentais de estados de alegria e felicidade, mas também desses estados mentais que me traziam sensação de proteção e segurança. Depois a raiva, fui liberar essa raiva. Eu não fui lá brigar com colega nenhuma, mas fui conversar e resolver uma situação que tinha me gerado incômodo e ao mesmo tempo fui lá no meu travesseiro, dei alguns murros, gritei, liberei essa raiva, né? Não era só raiva da colega, tá, gente? Ali foi um conflito, eu resolvi, mas tinha uma raiva de mim, tinha uma raiva do processo, tinha uma raiva da empresa, tinha uma raiva da época que eu estava profissionalmente. Então dei vários socos lá, liberei aquela raiva, gritei, eu lembro de gritar muito. Eu morava num apartamento que era uma região da Barra, em Salvador, só que eu morava, o fundo do meu apartamento dava para uma mata, né, do exército. E aí eu falei, meu Deus, daqui a pouco chega aqui o povo do exército vendo só alguma louca que quer se matar, né? Mas foi ótimo, assim, liberei mesmo. Alegria, permitir estar alegre, permitir sentir a alegria daquele processo, me permitir, ok, você passou da primeira fase, já é uma vitória, poxa, eu nem comemorei, aí eu saí para comemorar, fui jantar, brindei a comemoração, trouxe alegria interna para mim, imaginei eu alegre, imaginei o diploma no final, recebendo foto, flores, tanto que meu marido no final, na minha defesa, mandou flores, ele já estava no Brasil, mandou entregarem flores para mim depois do mestrado. Então fui trazendo sensações para eu poder liberar isso, aí fui baixando o nível de ansiedade, tá? E fui fazendo essas técnicas. Então o que é que vocês precisam fazer quando tá
sentindo que a ansiedade está dominando você, emoção. Quais são os padrões, os contextos, e onde é que você sente isso, como você sente isso? Lembra que eu identifiquei a empresa, eu identifiquei a mudança, eu identifiquei uma estrada, eu identifiquei uma pessoa. Então, quais são os padrões, qual é o contexto que você está vivendo? Então, primeiro passo, emoção. Segundo passo, padrões, contexto. O terceiro passo, a emoção que está por trás da ansiedade, tá? Atrás da primeira. Então, fui lá identificar quais eram as emoções. Medo, insegurança, medo, raiva, alegria, tristeza, nojo. Que emoção é essa? Identifiquei essa outra emoção que foi reprimida e veio no lugar da ansiedade. Como eu não deixei a raiva sair, veio no lugar da ansiedade. Como eu não deixei o medo sair, veio na ansiedade. Como eu não deixei a alegria sair, veio a ansiedade. Então, eu comecei a identificar isto, essas emoções, e o que é que me gerava essas emoções, ou seja, o que é que me trazia essa sensação de, ok, desacelera, calma, se eu fizer o quê? E aí, normalmente, o medo está associado à proteção. Então, eu precisei de lugares onde eu me sentisse protegida, pessoas, situações que me trouxessem proteção para baixar essa emoção que estava muito lá em cima. Para baixar esse medo, eu vou trazer a segurança, o sentimento de proteção. E aí, as coisas foram acalmando. Então, raiva. Então, medo normalmente está ligado à proteção, sentimento de insegurança. Então, vai buscar segurança para resolver isso. Raiva. A raiva normalmente está associada à emoção presa. Então, vai liberar, grita, bota para fora, libera isto. Tá? Bate no travesseiro, corre gritando, grita no travesseiro. Quem não gosta de gritar alto, vai malhar, gente, quer gritar, vai malhar. Sabe? Faz mesmo caras, libera a cara, sabe aquela cara, o tigre, né? Faz mesmo esse movimento, libera essa raiva, pensa na situação e bota pra fora. Liberar a raiva. Então era isso pra liberar a raiva. Isso o que, Ralph? Me explica aí isso o que você tá perguntando. Mas liberar a raiva é gritar, bater no travesseiro. E algumas situações, coitados dos meus vizinhos. Deixa os seus vizinhos reclamarem. Liga o som alto aí de casa e... exatamente, grita, corre gritando, sabe? Vai pra uma praia deserta e grita, libera. Importante liberação. Alegria, permita sentir alegria. Se você percebe que tem alegria, você precisa sentir, mas de dentro. Não é beber, porque muita gente faz isso, bebe e traz álcool pra vida pra sentir alegria. Não, é comemorar cada passo que você deu na vida, sem precisar do álcool pra te trazer alegria. Trazer o sentimento de alegria interna. Como é que faz isso? Lembra de um momento da sua vida que você se sentiu feliz, viveu algo feliz? Eu lembro de um momento, eu lá nos meus 15 anos, sentada numa pedra e lendo poesias com muitos amigos, numa situação ligada à minha religião na época, e foi lindo, fantástico, maravilhoso, aquela energia tão boa. Eu disse, nossa, eu lembro que com 15 anos, se eu morresse hoje, eu tava feliz. Porque eu senti a sensação de plenitude. E eu sempre que preciso acesso essa memória. E Carol disse lá no início, deixa eu ver aqui o comentário. Tive uma crise de ansiedade, comecei a respirar fundo, fiz algo que me deixa alegre. Exatamente essa coisa de deixar alegre. Faz algo que te deixa alegre ou pensa numa situação onde você ficou alegre. No caso de Carol, ela assistiu a live. A Netflix. Quando a gente tá muito um filme, né? Quando a gente tá muito pensando demais no pensamento, na ansiedade, naquilo que nos deixa preso, né, a essa emoção. Se eu ficasse muito lá, eu não passei no vestiário, será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Às vezes a gente não consegue fazer nada porque tá ali fixo. E aí, qual é a solução para desfixar o pensamento desse lugar? Trazer uma coisa, fazer algo. Então, ou eu vou correr, ou eu vou nadar. Nadar é um excelente esporte para o domínio da ansiedade. Tá? É provado cientificamente. Vá nadar. Nade. Nadar ajuda muito. Tá? Então, ou assista um filme, como o Carol fez. Eu, na época, eu entrei numa série boba também, assim, uma série de dança, de balé. Entrei naquilo ali, mas bem leve, porque era para adolescentes. Entrei naquilo e assisti 5 temporadas de uma vez só
e fui desfixando da dor, porque como eu tava sentindo dor e dói muito, fui desfixando da dor, só tomei 2 comprimidos de Rivotril, falando, quero isso nunca mais pra minha vida, porque não tem necessidade, já que eu consigo dominar, né? E aí, só que eu só tive consciência disso depois que eu percebi que a disfunção temporomandibular estava sendo causada por um comportamento por estar numa fase ansiosa, tá? Diferente de quando você já está com um transtorno de ansiedade dentro de ti, patológico, tá? Já está disfuncional e patológico, ao ponto de você não conseguir fazer nenhum movimento diferente. Aí a medicação é extremamente importante. Se eu tivesse disfuncional na minha vida, mas eu estava trabalhando, estava produzindo, eu conseguia dormir, eu só estava com muita dor. Quando eu estava nessa fase da dor, nesses 5 primeiros dias aí, eu não fui trabalhar, eu não produzi, doía muito mesmo, e eu aceitei a medicação. Tomei 2 comprimidos, já estava fazendo esse trabalho aqui, e eu falei, ok, agora eu consigo parar o comprimido, porque eu dou conta, e dei conta. E de vez em quando eu me pego mais ansiosa, em fases, né, mais difíceis, preciso desacelerar. Então, um mecanismo, por exemplo, para mim é quando eu tô muito tensa, né? Às vezes eu dormi na corda, eu tô assim. Eu falei, preciso me cuidar. E como é que a gente se cuida, gente? Fazendo essas técnicas que eu vou falar agora para vocês. Deixa eu ler aqui as perguntas. Mergulhar no mar é super terapêutico para mim. Ótimo, Carol, exatamente. Então faz algo que é terapêutico para você. Ai, que saudade deu de mergulhar no mar. É também pra mim, eu adoro. Ai, gente, que saudade. Nem fez 1 ano que eu mergulhei no mar, mas eu tô com saudade. Vamos lá. Deixa eu ver, caminhar na mata é ótimo. Tá vendo? Cada um vai ter uma estratégia. Pra Lúcia, caminhar na mata. Pra Carol é mergulhar no mar. Pra outra pessoa vai ser assistir série. Pra outra pessoa vai ser correr. Pra outra vai ser nadar. Então, façam os seus... percebam o que é que desacelera vocês. Tá? Mas existem técnicas comprovadas que funcionam. Uma delas é respiração. O que é que eu vou ensinar para vocês? Puxam o ar pelo nariz da forma mais profunda possível, tá? Eu tô meio entupida, então vocês não vão me ouvir direito, mas puxa ao máximo, segura. E depois solta, contando até 8 pela boca. Então, o máximo possível, certo? É assim que se respira. Eu já tô tão acostumada a isso que quando eu faço isso eu já desacelero. Eu digo que meu cérebro já entendeu o mecanismo. Façam isso 5 vezes. Durante 5 vezes não, desculpa. Durante 5 a 10 minutos. Se você já tem alguma prática de respiração, de meditação, pode fazer 10 minutos. Se você não tem, 5 minutinhos ajuda a controlar, dominar a sua respiração. Isso ajuda muito. Primeira técnica, respiração. Segunda técnica, meditar. O que é que você vai meditar? Lembra aquela emoção lá da alegria que eu falei que você teve um dia muito alegre na sua vida? Escolha esse momento de alegria. Sente, não é deitado. Sente numa posição confortável. Larissa, eu preciso cruzar minha perna igual a Buda ou igual a borboleta. Escolha como você quer cruzar sua perna. Portanto, que você fique sentado, ereto e à vontade, tá? Se sentindo leve. E pense no melhor momento. Existem várias técnicas de meditação. Eu vou fazer aquelas que eu costumo trabalhar com os meus pacientes e aquelas que eu sei que para quem chega para mim e para mim, né, para os meus pacientes e para mim, que funciona, tá? Mas existem várias técnicas. Então vocês vão pensar nesse dia mais feliz da sua vida. E ao mesmo tempo, se você já conseguir incorporar a respiração, puxando o ar pelo nariz e liberando pela boca. Lembra sempre de segurar o ar. Então, puxa, segura, solta. E aí, lembra do melhor momento da sua vida, daquele dia onde você foi muito feliz.
Essa é a segunda técnica. E aí pensa nesse momento, nas pessoas que estavam, na cor do dia, na temperatura, se chovia, se não chovia, qual roupa você estava vestida, qual a emoção que te chegou, por que você sentiu essa felicidade, de onde veio ela, qual foi o motivo. E tenta lembrar como você estava quando estava feliz. Então, no dia que meu filho nasceu, caramba, como é que você estava no dia que seu filho nasceu? Eu sorria tanto, 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 tanto. Minha vontade era pegar ele, apertar, beijar, beijar, beijar. Lembra disso. Acesse essa memória. Cria novamente na mente a cena, como se você estivesse vivendo aquela cena novamente. Então, traz isso. Tá? A terceira técnica. Para quem tem medos de fobias, né? É uma técnica bem bacana que a gente usa na terapia, vem muito da terapia cognitivo-comportamental, mas eu também utilizo com alguns pacientes que têm fobia na terapia junguiana, é você ter contato gradativo, a gente chama de exposição gradativa, a algo que te cause fobia. Por exemplo, um paciente que tem medo de... Tô tentando ver alguma coisa aqui, mas não tenho nada perto. Tem medo de lugares apertados, tá? Tem medo de lugares apertados. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma caixa vazia pra ele. Mostrei uma caixa, tá? Depois eu vou fazer esse movimento aqui na caixa. Sem dizer nada aí. Às vezes eu faço isso falando sobre outras coisas. Depois eu pergunto, você viu que eu tava aqui fazendo movimento com a caixa? Percebi. Te incomodou? Não. Pra você essa caixa é grande ou pequena? É pequena. Ok. É apertada? Aí ele já se tocou, né? Opa. Agora eu tô incomodado. Ok. Solto. E aí, agora vamos imaginar que você, dentro do seu tamanho que você tem, você se imagina aqui dentro dessa caixa. Você cabe? Não. Não me imagino, não caibo aí. Ok. Cabe seu pé? Não. Cabe seu calcanhar? Ok. Se eu botar, né? Planar o pé aqui, cabe. Ok. Agora eu imagine que eu tô fechando o seu pé aqui. Como você sente? Dá uma angústia, mas eu tô bem. Aí eu vejo com esse paciente se a gente vai podendo avançar. E vou bem devagarzinho. Tem pacientes que você vai chegar na fase mais crítica, né? Ou seja, uma fase mais... onde eu já vou estar com esse paciente em uma situação onde eu deixo ele ali no cantinho da parede. Como é que você se sente aí? Tá sendo espremido. Então eu vou trabalhar com ele gradativamente esse medo, essa agorafobia, que é uma fobia de lugares apertados. Até o ponto onde ele, ok, agora vá ao cinema. No horário onde tem pouca gente, tipo 2 horas da tarde, né? Quase que você não tem ninguém no cinema. Não é para não ter ninguém, tipo meio-dia de manhã, que às vezes você não tem ninguém, mas também não é para ter muita gente, então 2, 4, durante a semana. Então vai nesse lugar. Como é que você se sentiu? Trabalhou isso? Ele já sabe a técnica da meditação, da respiração, ele já sabe outras técnicas aqui que eu vou te ensinar, para nessa hora ele fazer isto. Então, mas isso, gente, às vezes é muito, muito trabalho de exposição gradativa, depende por exemplo, o Carol falou aqui, ó, tenho fobia de altura. E aí, Carol, a gente trabalharia situações exatamente como eu fiz com a caixa, mas com lugares onde, sei lá, colocar seu pé e trabalhando bem gradativamente e percebendo como você responde a cada estímulo que eu vou colocando. E com isto você vai trazendo, ao mesmo tempo que eu coloco o estímulo, você vai trazendo vai fazendo uma das técnicas que eu te ensinei, de relaxamento, de respiração, de meditação. Então, para que você consiga sobrepor com as técnicas esse medo e consiga aos pouquinhos passar por esse transtorno, superar essa fobia. Larissa, quer dizer que eu vou vencer isso pro resto da vida? Sim. Mas também você vai precisar, sempre tenha atenção, que em momentos que você estiver mais estressada, mais angustiada com alguma coisa, se você for de novo para esses estímulos, esses lugares altos, isso pode ser um gatilho para ativar em você realmente, novamente, o medo de altura.
Então, a fobia de altura, então o que é que a gente precisa perceber? E aos poucos e devagarzinho, identificando e ter sempre noção o que gera gatilho para esses movimentos. A quarta técnica, relaxamento muscular progressivo. Então, relaxamento muscular progressivo, que a gente chama de RMP, né? O que é o RMP? Não sei se... É porque eu não consigo me mostrar de corpo inteiro para vocês. Mas vocês vão imaginar, primeiro fazer 3 vezes essa respiração que eu fiz para vocês. Puxa o ar pelo nariz, o máximo que você puder, bem devagarzinho. Segura e solta pela boca até contar 8. Faz isso 3 vezes. Depois que você fez isso 3 vezes, você vai pegar os seus dedos do pé e colocar pra frente, tá? O máximo que você puder. Segurar lá na frente, assim, né? Esticar bem. Tensionar esses dedos. Tensionou, conta 1, 2, 3, conta até 10, tá? Solta. Relaxa. Vai com o dedo dos pés mais uma vez. Conta até 10, relaxa. A mesma coisa depois com os dedos pra cima. Segura, segura, tensiona. Depois conta até 10, relaxa. Respira, ok? Faz com a coxa, aperta a coxa uma na outra, tá? Pressiona, 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 conta até 10, respira. Mais uma vez, pressiona, 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 conta até 10, relaxa. Eu disse que ia chamar vocês pra live. Alguém quer aparecer pra fazer comigo? Se alguém quiser aparecer pra fazer comigo, a próxima técnica, me diz aqui, eu quero, e você vai entrar na live comigo e a gente vai fazer a próxima técnica. Ok? Diz aí pra mim se alguém quer, me dê aí eu quero, e aí eu peço pra na hora acionar aí a câmerazinha pra entrar na live. Só vocês me responderem. Eu quero e entrar ao vivo comigo pra fazer a próxima técnica. Vamos lá. A próxima técnica é super fácil, tá bom, gente? Então assim, tranquilo, não se preocupe. Mas se quiserem, venham, a gente faz ao vivo essa próxima técnica. Então, fez lá com a coxa, soltou, faz agora com aqui em Portugal chama, com o quadril, com o bumbum, com o rabo, como chama aqui em Portugal. Segura, prende ali, prende, 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 conta até 10, solta. Prende, 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 solta. Faz a mesma coisa com... Ó, a Carol tá dizendo que já fez. Quem quiser fazer e puder entrar, não tem problema não, cara. Quem quiser entrar, venha, vai ser interessante pra gente fazer a próxima técnica. É só me dizer, eu quero. E aí faz a mesma coisa com a barriga, faz a mesma coisa com o ombro, faz a mesma coisa com... tensiona a cabeça, os olhos, a boca, aperta, conta até 10 e solta. Lembrando que, se você fizer isso e tiver uma área do seu corpo machucada, não faça. Tô com as mãos machucadas, vou contar até 10, espremer, espremer. Não. E sempre que você fizer, apoie as mãos, sempre a mão para baixo, tá? E aí você aperta, 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 tensiona, 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 solta. Sempre as mãos para baixo. Se tiver algo que dói no seu corpo, alguma dor, tô com dor de coluna, não tensiona as costas, ok? Qualquer dor em qualquer lugar não tensiona. Então, faz isso, conta até 10, relaxa. Isto você tá fazendo um relaxamento muscular progressivo e te ajuda muito no domínio da ansiedade. Agora, já que ninguém me disse aí que quer entrar, que é uma pena, seria maravilhoso, vocês que estão me assistindo, eu vou fazer esse exercício com vocês, mesmo que vocês não queiram entrar. Façam o seguinte, a partir de agora, fechem os olhos. Segurem o celular, o telemóvel, para vocês estarem ouvindo, mas fechem os olhos. É a quinta técnica. O que é que vocês vão fazer? De olhos fechados. Sem olhar, não vale abrir os olhos. Eu quero que vocês lembrem o quadro que está atrás de mim. Tem um quadro, que é tipo um porta-retrato, tá atrás de mim. Qual é o animal desse quadro? Não precisa me responder. Lembrem, cabeça. Tem outras coisas no cenário que eu estou. Lembrem, o que é que tem lá nesse cenário?
Eu já falei do quadro, quero que vocês lembrem mais 4 coisas para a gente formar 5. Então, 4 coisas que tem aqui nesse cenário. Observem. Fiquem de olho fechados e lembrem. Agora, ainda de olhos fechados, lembrem, escutem pelo menos 4 sons, além da minha voz, no ambiente que vocês estão. Ou no ambiente, eu não sei se vocês conseguem ouvir aqui, que tem uma musiquinha por trás, eu acho que vocês não conseguem. Mas além da minha voz, observem 4 sons. Quais são os 4 sons que estão no ambiente? Prestem atenção. Pelo menos 4. Então, 5 da visão, 4 da audição. E vocês vão fazer a mesma coisa com 3 do paladar. Então, Larissa, eu não tô com nada na boca, mas você já comeu hoje, você já jantou, como foi sua comida, qual era o gosto que tinha, se você lanchou, você bebeu algo fresco ou gelado, você tomou algo mais quente, como é que foi o gosto? Então, tenta lembrar de 3 gostos na sua boca neste momento, ok? Então, 5 coisas que você vai lembrar no ambiente que você está. Se você estiver num ambiente que não tem espelho, essa técnica chama técnica do aqui e do agora. Se você estiver num ambiente que não tem espelho ou você não consegue ver o que está atrás de você, você pode, por exemplo, se eu não tivesse o celular na minha frente, eu ia dizer, ok, um quadro com borboleta atrás, tem 2 bonecos, tem um dragãozinho, tem o livro do DSM. Eu ia fazer esse exercício de lembrar aquilo que tem atrás, tá? Não precisa fechar os olhos, você só fecha os olhos quando tem algo visual que você vai lembrar. Eu pedi para você fechar os olhos exatamente porque vocês estariam vendo o que tem atrás na live, então não ia funcionar, tá? Traz isso para a memória. Então a técnica chama técnica do aqui e agora. 5 coisas que você viu no ambiente que você está ou esteve. 4 coisas que você ouviu, pode ser neste ambiente ou ao longo do seu dia. 3 gostos que você sentiu na sua boca ao longo do dia. 2 cheiros que você sentiu ao longo do dia. E algo que você possa pegar e sentir o tato. Então, tô pegando aqui uma coisa e tô sentindo como né? No meu caso, áspero, meio machuca. Então, fazer isto. Tá? Essa técnica do aqui agora vai trazer você para a presença, gente. Então faz 5 visão, 4 audição, 3 paladar, 2 olfato, 1 tato. E tem gente que já incorpora na técnica o sentir, tá? O toque, você se abraçar, se tocar, sentir o seu corpo, passar sua mão bem levezinha pela sua pele, às vezes nem precisa encostar, só fazendo esse movimento aqui, para te trazer para a presença. Às vezes, se tiver muito ansioso, se abraça, aperta bem, traz aí o sentir do seu toque com você mesmo, tá bom? Então, eu ensinei hoje a técnica de respiração, técnica de meditação, exposição gradativa, relaxamento muscular profundo. Aqui agora, 5 técnicas. Falei como é que vocês conseguem entender a emoção, o contexto, os padrões, perceber o que está levando àquela emoção, né? Se é medo, se é raiva, se é alegria, se é nojo, enfim. E agora o último que eu vejo que é fundamental para o domínio da ansiedade é você direcionar a energia da ansiedade para algo que você goste de fazer. Então, eu gosto de fazer live, eu tô muito ansiosa, eu vou fazer mais live. Uau, Larissa, mas isso vai te gerar, será que não te gera mais estresse? Depende, eu preciso fazer aquele quadrinho, perceber qual é a emoção que tá por trás da ansiedade, dentro dessa emoção, raiva, tristeza, não é o que é. Fazer análise, feito isso, eu posso direcionar esta energia para algo produtivo e que eu goste. Naquela fase que eu estava lá, que eu falei em 2014, do mestrado, como é que eu direcionei a energia? Eu direcionei a energia para pedir demissão, para escrever uma carta e dizer, já foi,
para comemorar as minhas vitórias e principalmente para arrumar mala, para fazer minha despedida com meus amigos e com minha família, para ajeitar os últimos detalhes, para ver visto, essas coisas que precisam de energia, né, física até, fora mental, porque a burocracia de um processo de imigração não é fácil, né? Então eu direcionei tudo aquilo para onde eu precisava. Então, direcione a energia para algo que você goste, que você precise. Preciso perder peso, direcione a energia para isso se você está ansiosa. Vai malhar, vai fazer cardio, o exercício físico é fantástico e essencial para alguém que tem ansiedade no nível disfuncional. Espero que vocês tenham gostado da live, que bom que estiveram até aqui comigo. Essa live fica gravada, eu vou fazer cortes dela e mandar para deixar aí aparecendo no Instagram para vocês pegarem durante a semana. Beijo, manda essa live para todo mundo que vocês sabem que precisam desse conteúdo. A live que eu vou fazer, não sei se vai ser mais na quinta-feira, mas para divulgação do desafio Mente Empreendedora, tivemos que segurar um pouquinho, que Michelle tá um pouquinho assim, gripada, então vamos segurar um pouquinho, mas o Mente Empreendedora vai sair esse mês. Tô à espera de vocês, talvez eu volte quinta-feira. Perfeita live, foi muito bom, obrigada. Beijo, até terça-feira que vem ou até essa quinta, vamos ver, eu dou notícias. Tchau, tchau.